Palavra do Senhor, você está aberto para isso? De novo, estou ficando meio rouca. Essa água não vai dar. Se alguém já puder me arrumar mais uma. Irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração nessa semana é um coração quebrantado. Eu fico na semana perguntando, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? O que o Senhor vai falar com a igreja? O que o Senhor vai falar com a igreja? E esse tema começou a pulsar. Na oração de terça-feira, eu vi que algumas orações começaram a se levantar por coração quebrantado. Na quarta-feira, aqui, foi algo que o Senhor também trouxe para nós a respeito do quebrantamento, se voltar ao Senhor. E aí fui ler uma palavra em casa, e a palavra saltou quebrantamento, e fui ler uma hora de dormir, saltou quebrantamento. Eu falei, ok, vamos mergulhar no quebrantamento, Senhor. É isso que o Senhor quer para nós nessa manhã. Amém? Então, um coração quebrantado, irmãos, é algo que o Senhor não resiste. O nosso Deus não resiste a um coração quebrantado. E eu esqueci de orar para a gente começar a palavra. Já fui no embalo, vamos orar. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para ouvir o que o Teu Espírito Santo diz à igreja. Pai, eu quero me colocar nas Tuas mãos, dependente do Teu Espírito para transmitir a Tua palavra. E eu peço que ela tenha livre acesso em cada coração aqui nessa manhã. Que nada, absolutamente nada, venha impedir, Senhor, o que o Senhor quer tratar nos nossos corações. Assim nos entregamos ao Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus não resiste a um coração quebrantado. A gente vai estar vendo isso hoje. Mas a minha pergunta é, como é que será que está o nosso coração? Será que o nosso coração é um coração quebrantado? Será que o nosso coração está um coração quebrantado? A Bíblia nos mostra em alguns versículos, como no Salmo 34, 18, que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Onde que o Senhor está perto? Dos que têm um coração quebrantado. Salmo 51, 17, no meio da oração de Davi, uma oração de arrependimento que ele faz, quando ele tinha adulterado com Batseba, mandou matar Urias, ela engravidou, e ele é confrontado pelo profeta, ele vai chorar diante de Deus em arrependimento. E no meio dessa oração, no versículo 17, ele diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então a gente vê que o Senhor dá muito mais valor a um coração que é quebrantado do que qualquer sacrifício que alguém possa oferecer. Na época, eles faziam sacrifícios de animais oferecendo ao Senhor. Nós, muitas vezes, fazemos sacrifícios de louvor, sacrifícios de abnegação, do jejum. Nós fazemos, às vezes, sacrifícios de entregar tudo que temos, e de entregar algo grande para o Senhor. Mas o que mais tem valor para o Senhor é se tudo isso for feito a partir de uma oração quebrantada, a partir de um espírito quebrantado. É isso que agrada a Deus. Um outro versículo, Isaías 57, 15, diz que, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então a gente vê que esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que fez os céus e a terra, o universo e tudo que nele há, esse Deus que não tem tamanho, esse Deus tão grande, ele habita nesse lugar, num alto e santo lugar. Mas ele habita com o contrito,
Abatido de espírito também significa quebrantado. O Senhor habita nesse lugar, ou seja, o Senhor ele quer habitar nesse lugar. Ele quer habitar nesse coração, ele quer habitar na comunidade onde há corações quebrantados. Mas aí você pode perguntar, mas o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado, o quebrantado no original é o shabar, quebrantado significa partido, despedaçado, quebrado. É isso. Partido, despedaçado, quebrado. Então, em relação ao nosso coração, significa um coração humilhado diante de Deus, um coração humilde diante de Deus, um coração de quem reconhece que deve ser totalmente dependente de Deus, um coração que conhece que nós não somos, Ele é, um coração que é vazio de si e cheio de Deus. O coração quebrantado é aquele coração que reconhece a sua fragilidade, as suas fraquezas, os seus pecados, que reconhece os seus pecados. É um coração que se rende totalmente a Deus. Sabe o que é o se render? Quando alguém é assaltado, ou quando a primeira coisa que você faz é fazer isso. Você está dizendo assim, eu me rendo, estou totalmente vulnerável. O medo de morrer faz alguém fazer assim. Então, o coração quebrantado é esse coração. É um coração humilde, é um coração que reconhece sua fraqueza, seu pecado, é um coração dependente, é um coração que toda a sua suficiência está no Senhor. E também a Bíblia fala do coração quebrantado e contrito. O contrito é muito semelhante. Era do hebraico daká, que significa também, que significa um pouco mais. Ele significa esmagado. Esmagado, reduzido a pó. O quebrantado está quebrado, esse daqui está reduzido a pó. Ele vai trazer um sentido de profundo arrependimento. O coração contrito é esse coração que tem aquela tristeza genuína diante de Deus por causa do seu pecado. Quando ele faz alguma coisa, ele realmente reconhece o seu pecado. Então, um coração quebrantado e contrito, ele é totalmente oposto ao orgulho. Ele é totalmente oposto à autossuficiência. Ele é totalmente oposto à dureza do coração. Ele é totalmente oposto. E, irmãos, o que eu quero falar para nós nessa manhã, aquilo que Deus tem falado para nós, Ele quer se revelar mais a nós. Ele quer se mostrar mais a nós. Ele tem para nós uma missão e Ele tem nos chamado a essa missão. Ele quer nos encher do Espírito, como ouvimos aqui a semana passada, e alguns foram batizados, foram selados com línguas estranhas. Deus quer nos encher, Deus quer usar as nossas vidas. Ele quer nos levantar, irmãos. Mas isso depende de como está o nosso interior. Isso depende de como está o nosso coração. Isso depende de como está. Quando a gente fala coração, a gente está falando do nosso homem interior. Como é que está? Será que o nosso coração é esse coração que eu falei aqui agora há pouco? Será que o nosso coração é esse coração realmente totalmente dependente a Deus? Será que na nossa vida nós realmente dependemos a Deus em confiança de que Ele realmente cuida de nós e a gente não precisa colocar a nossa mão? Será que realmente a nossa suficiência está nele e a gente não é aquela pessoa que quer fazer com a força do nosso braço? Será que nós somos vulneráveis? Ou será que a gente mostra uma fortaleza que nós não somos? Será que a gente consegue ter essa humildade de reconhecer que Ele é e eu não sou absolutamente nada diante dEle, não somente, mas diante das pessoas? Então, irmãos, nós precisamos reconhecer como nós estamos. Será que há em nós, quando nós pecamos, um real arrependimento genuíno que entristece o nosso coração?
coração, porque o meu Deus, o nosso Deus está aqui hoje olhando os nossos corações e buscando esses corações, porque perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Porque os sacrifícios que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Porque Ele quer estar perto de nós, porque Ele quer se agradar de nós, irmãos. Aleluia, aleluia, porque Ele quer habitar. Ele não quer visitar, Ele quer habitar. É muita honra. Aquele que está num alto e sublime trono, habitar conosco, corações quebrados, esmagados, poeira, mas Ele quer, irmãos. E esse assunto é um assunto tão importante, que quando Jesus vai pregar, ensinar os conhecidos Sermão do Monte, a primeira palavra que Jesus começa a falar a respeito das bem-aventuranças, em Mateus 5, do 1 ao 3, abre aí, por favor. Mateus 5, do 1 ao 3. Ou talvez seja só um, não lembro. Mateus 5:1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Qual que é a primeira coisa que Jesus fala no versículo 3? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A minha versão diz os pobres em espírito. Tem alguma outra diferente? Humilde? Tem mais alguma diferente? Espiritualmente pobre. O que é ser espiritualmente? O que é ser pobre de espírito? É ter um coração quebrantado. É um coração vazio de si, dependente de Deus. É um coração rendido. É esse coração. Jesus começa o seu sermão dizendo de quem que é o reino dos céus. O reino dos céus são dessas pessoas que estão humildes diante de Deus, que não confiam em si mesmo, que se rende. Irmãos, talvez o nosso coração esteja muito cheio de nós mesmos. Talvez o nosso coração esteja muito cheio do nosso orgulho. Não adianta falar que não, irmãos. Orgulho, na verdade, é uma coisa que todo mundo tem. O que muda é a intensidade, os graus. Mas hoje eu quero convidar você a gente olhar para o nosso coração, olhar para nós mesmos, e se a gente não consegue enxergar isso na gente, a gente fala: Espírito Santo, sonda-me, sonda o meu coração, prova-me, vê se há em mim alguma coisa que não está certo e me mostra, porque se há em mim, Senhor, eu quero entrar para o caminho reto, eu quero ter um coração quebrantado. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso coração está muito cheio de nós mesmos. O orgulho é quando a gente se acha bom demais. O orgulho é quando a gente se acha melhor do que os outros. O orgulho é quando a gente está preocupado demais com a nossa reputação, com o que vão falar da gente. O orgulho não aceita perder. Se você está num debate, você vai ficar ali teimando até o final. Não se rende, não se humilha, não diz realmente você está certo. O orgulhoso, ele se ofende com qualquer coisa. Ele fica ofendido demais. Se ele não foi visto, se ele não foi chamado, se ele não foi lembrado, se ele não foi citado. Parece que há uma necessidade de que seja visto. O orgulhoso dificilmente aceita um confronto, ainda que seja em amor. Dificilmente ele admite que está errado. Ele busca o reconhecimento humano. Normalmente o orgulhoso, ele é duro de coração. Ele tem dificuldade de perdoar. Ele tem dificuldade de perdoar. Ele tem dificuldade de lidar com aqueles que estão até num nível mais baixo do que ele. Ou às vezes está até num nível mais alto, mas ele se julga tão grande. O orgulhoso está pronto para apontar o dedo. Ele está pronto para julgar. Ele está pronto para criticar. E será que nós estamos cheios dessas coisas dentro de nós, irmãos? O contrário de um coração quebrantado também é aquele que se acha autossuficiente.
E às vezes, mesmo nós, sendo cristãos, conhecendo a palavra do Senhor, orando a Deus, buscando a Deus, e muitas vezes dizendo de lábios: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, a gente não consegue esperar em Deus, a gente não consegue confiar em Deus. E se o Senhor demorou um pouquinho daquilo que a gente está esperando, a gente vai falar assim: não, eu faço, eu sei, eu consigo, eu resolvo. E na maioria das vezes vai tudo por água abaixo, porque Deus só queria te ensinar a dependência. Nós não somos autossuficientes, irmãos. Nós somos pó e cinza diante daquele que é alto e sublime. E hoje o Senhor está querendo dizer para nós aqui, nessa manhã, hoje onde nós vamos participar da ceia do Senhor, que não existe suficiência em nós mesmos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Quer saber? A gente nem conhece a nós mesmos. Às vezes a gente faz coisas que a gente fala: meu, eu não acredito que eu fiz isso. O Senhor quer que a gente seja dependente, irmão. Será que o nosso coração também tem ídolos? Não, eu amo somente a Deus, mas muitas vezes existem ídolos no meu coração, quando coisas são importantes para mim mais do que o Senhor. Quando eu coloco o meu coração, a maior parte da minha vida nessas coisas. Sejam pessoas, sejam bens, sejam títulos, sejam empresas, seja o meu trabalho. Seja a minha necessidade de crescer, de ter, de ser, de me mostrar. Será que essas coisas não são ídolos no nosso coração? Será que o nosso coração está cheio disso? Outra coisa que muitas vezes tem nos nossos corações, que a gente quer esconder, ser coração quebrantado é ser vulnerável, é mostrar fragilidade. Mas lá atrás tem medo. Lá dentro tem insegurança, lá dentro talvez tem feridas, tem dores. E aí, tudo isso é mascarado. E diante de tudo isso, irmãos, o Espírito quer estar perto do coração quebrantado. O Senhor quer habitar com o coração quebrantado. O Senhor se agrada do coração quebrantado. Mas se o nosso coração está cheio dessas coisas, essas coisas vão nos levando a uma insensibilidade. Parece que a gente fica insensível à dor do outro. Parece que a gente fica insensível até à presença do Senhor. E aí você vê alguém se derramando e você fala: meu, por que eu não estou sentindo nada? E aí você até vai e faz o seu devocional, mas como que no automático? E aí você faz as coisas que um cristão faz, mas como que no automático? Parece que o seu coração ficou insensível. Parece que não há mais em você as lágrimas que haviam antes. Uma vez, na época ainda da Deus Forte, eu estava meio assim, sabe? Eu falei: nossa, faz tempo que eu não choro na presença do Senhor. E eu comecei a orar, falei: Senhor, eu preciso ser quebrantada. Parece que as coisas estão no automático. E eu comecei a orar: Senhor, quebranta o meu coração, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor. Eu não quero estar assim. E na época a gente estava tendo uma aula de teologia lá. Alguns aqui lembram, né? E aí, não lembro nem que aula que era. Então, eu falei para os irmãos assim: vamos ler João 17. E aí, quando eu comecei a ler o João 17, o quebrantamento voltou. Aí eu não conseguia nem ler. Aí eu falei: Jesus, obrigada. De novo a sua palavra aqueceu o meu coração, quebrantou o meu coração. E às vezes nós estamos assim, irmãos, e o Senhor quer nos deixar sensíveis à presença dEle. Gente de olho molhado, de choro fácil, de que se derrama, de que se rende. Esse tem um ouvido mais afinado para ouvir a voz do Senhor. Ah, irmãos, como é bom quando a gente está uma manteiga derretida diante de Deus. E a minha oração hoje é: Senhor, nos leva a esse coração quebrantado. E nós podemos orar por isso, nós podemos buscar essas coisas. E talvez tenham aqui pessoas aqui muito de coração muito quebrantado. Eu estou falando para todos nós. Quando você fala num monte de gente, cada um está recebendo. Talvez você tenha esse coração quebrantado, e glória a Deus por isso. Mas como Deus quer tanto que nós tenhamos um coração quebrantado, quando isso não aconteceu, o que Ele vai fazer? No seu amor de Pai, Ele vai nos levar a um processo para que o nosso coração se torne quebrantado. Então, em primeiro lugar, eu queria falar isso. Qual que é o processo que nos leva ao quebrantamento? Porque se a gente está tudo isso que eu falei, muito duro, muito enrijecido, e muito tudo isso,
Ele vai nos levar à situação para a gente ser quebrado. E isso é amor. Isso é amor daquele que quer habitar. Isso é amor daquele que está perto. Isso é amor daquele que quer se revelar para você e não está conseguindo. Isso é amor daquele que quer te levar num outro nível. Esse é o amor daquele que quer te fazer avançar no relacionamento com Ele. Jeremias 18, o Senhor está falando com o profeta. E se você quiser abrir, não sei se eu vou ler todos os textos ou se não eu vou falando, depende do tempo. O Senhor está falando com o profeta. E o que está acontecendo nesse contexto? O povo de Deus estava em pecado. O povo de Deus estava em idolatria. O povo de Deus estava entristecendo o Senhor, adorando a Baal, fazendo tudo que era errado, o povo de Judá. E esse Deus que ama, Ele está querendo trazer esse povo para que tenha um coração quebrantado de novo. Ele quer trazer esse povo a um coração contrito, que se arrependam. Ele quer trazer para esse povo mudança. E quando Ele está trazendo para esse povo mudança, o que acontece? O povo está com o coração endurecido e o Senhor promete juízo. Mas antes dele mandar o juízo, Ele ainda continua tentando. Ele continua tentando. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de juízo, sim, mas Ele vai sempre nos dar uma nova oportunidade de mudança. E aqui, quando Ele está tentando trazer esse povo, Ele vai falar com Jeremias, no capítulo 18, e vai dizer assim, no versículo 2: levante-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, e como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como se fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir, e se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer-lhes. Deus está mostrando, olha, eu decretei algo. Mas, se vocês se renderem a mim, eu posso fazer como esse oleiro, porque o oleiro estava ali, montando um vaso. O vaso estragou, o vaso quebrou. Ele falou assim: eu posso pegar vocês como barro e fazer um vaso novo. Eu posso dar uma nova oportunidade. Mas estar na mão do oleiro, irmãos, muitas vezes dói, mas é uma dor que vai trazer bons resultados. É quando você parece: Senhor, que luta é essa? Senhor, está doendo tanto. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor está falando assim: eu só estou te amassando para tirar as impurezas que estão em você. O oleiro, quando ele vai manusear o barro, às vezes o barro tem impurezas que precisam ser retiradas. Às vezes o barro não está muito bom, ele tem que ser um pouco mais amassado para poder aquela argila ficar boa. Às vezes o barro precisa jogar um pouco de água. E esse é o processo que o Senhor propôs para o povo de Israel. Eu posso quebrar vocês, só que quebrar vai ser temporário. Eu posso amassar o barro, amassar vai ser temporário, mas eu vou fazer de vocês um vaso novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou transformar esse coração endurecido num coração quebrantado. Irmãos, Provérbios diz que antes da soberba vem a ruína. E o orgulho produz o quê? A queda. Altivez, soberba produz ruína. Orgulho, queda. E o Deus que ama não quer que você se arruine. O Deus que ama não quer que você caia. O Deus que ama quer o melhor para você. É por isso que Ele propõe os processos. E às vezes a gente passa por processos. Às vezes o Senhor vai precisar tirar tudo que a gente tem até a gente reconhecer que Ele é Deus. Daniel capítulo 4 conta a história do rei Nabucodonosor, que teve um sonho. E Daniel, quando revela o sonho dele, fala assim: olha, esse sonho é a seu respeito. Porque ele estava se achando Deus, porque ele estava achando que todo o reino da Babilônia, tudo aquilo dependia dele, foi ele que fez tudo aquilo. E o sonho mostrava
que se ele continuasse assim, ele ia por 7 tempos, por 7 anos, ficar como um louco, rastejando sem consciência, perdendo toda a sua posição e tudo que ele tinha. E Daniel dá um conselho para ele: olha, rei, se eu fosse você, eu já começava a tomar posição agora. Eu já começava a resolver a situação agora. Eu começava a reconhecer Deus agora. Eu começava a mudar o seu coração. E o rei pode ser que por um momento fez até tentou levar assim. Mas a Bíblia diz que 12 meses depois, ele está olhando todas as coisas. Vamos abrir, vai, rapidão. Ele está olhando todas as coisas e ele vai dizer algo. Daniel capítulo 4. Depois de Ezequiel. Deixa eu ver se eu acho. Versículo 28, Daniel 4, 28. No 27, Daniel dá o conselho: porquanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. 28. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando ele estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa de Israel, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei falava isso, veio uma voz do céu: ah, você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, e você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os que dá a quem ele quer. Versículo 33 diz que instantaneamente cumpriu a palavra do Senhor, e aquele rei que estava cheio de si, de repente está como um animal, e por 7 anos ele rastejou, suas unhas cresceram, ele ficou no meio do capim, debaixo do orvalho, até que ele reconheceu que o Senhor era Deus. Então o Senhor o restituiu. Então, irmãos, o amor de Deus muitas vezes vai nos levar a situações que a gente não vai entender direito. Vai dizer: Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso, porque Ele quer te tornar o seu estado melhor do que o primeiro. Porque Ele quer que você tenha realmente esse coração, que o reconheça e viva para o Senhor. Tiago 4, 6 diz: por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para um humilde. E esse humilde não é aquele humilde de coitado, assim: ai, como eu sou humilde. Como eu sou humilde. Tinha um amigo, um pastor que falava: eu me orgulho da minha humildade. Não é essa humildade de parecer coitado. É uma humildade de estar vazio de si. Não sou eu, é Ele. Não sou eu, é Ele. Tem tudo a ver com Ele. Versículo 10 de Tiago diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O Senhor nos está chamando hoje, irmãos. Talvez você está nesse processo, mas para a gente se humilhar e reconhecer: Senhor, eu me rendo, me ensina, eu reconheço, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Tu és, tu tens, tu podes, e eu sou teu. E eu sou teu, Senhor. Oh, Jesus. Ai, eu oro para que o Senhor nos ajude nesse processo, porque quanto mais a gente se render, mais rápido ele vai acabar. Aleluia. Uma outra pessoa que o Senhor permitiu passar por um processo para que tivesse esse coração quebrantado foi o Pedro, o discípulo Pedro. O Pedro estava se achando bom. Ah, Senhor, o Senhor começou a falar que vai para a cruz. Não, o Senhor não vai fazer isso não. Não, eu morro no seu lugar. Não, era aquela coisa. O Senhor falou assim: ah, Pedro, Satanás pediu para eu te peneirar, se eu não rogasse por você, Pedro. Essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro achava que ele não ia fazer, assim como eu e você achamos que a gente não faz. A gente acha que a gente está muito santo. E às vezes o Senhor permite situações na nossa vida
para a gente parar de bater no peito e para a gente se curvar mais diante daquele que pode. Oh, Jesus! Oh, Jesus! E você sabe o que aconteceu quando Jesus é preso? Pedro é questionado e por 3 vezes, por causa do seu medo, ele nega Jesus. Eu não conheço, eu nunca vi essa pessoa. Ele fica nervoso por 3 vezes, ele nega. E na 3ª vez que ele nega, ele se lembra da palavra do Senhor. Pedro olha para dentro dele e vê o que ele é capaz de fazer. E talvez você está passando por uma situação dessa, passou ou está vivendo, e você viu quão miserável você é. Mas que bom que você viu isso, porque isso pode produzir um arrependimento e chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha o que eu fiz, Senhor, olha o que eu estou fazendo, Senhor, olha que grau que eu cheguei, Senhor, eu não imaginava que eu fosse chegar nesse lugar, mas me perdoa. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Aquele choro amargamente era um coração contrito. Naquela hora o coração contrito de Pedro apareceu. O choro amargo era um coração que estava virando pó diante de Deus por ter negado o Senhor. E era tudo que Jesus queria. Porque depois da ressurreição o Senhor é bem claro para falar: olha, eu quero encontrar os meus discípulos na Galileia, mas fala para as mulheres, avisa os meus discípulos e a Pedro, que eu quero eles na Galileia. Porque possivelmente Pedro achou: eu estou fora, não vou fazer mais parte dessa equipe. Mas o Senhor tinha visto as suas lágrimas, a sua amargura. Eu conto com Ele. Irmão, eu não sei o que você caiu, o que você está vivendo, o que você está passando, mas um coração contrito, o Senhor diz: eu continuo contando com você, eu continuo te chamando, eu continuo com a minha palavra em pé, eu quero usar a sua vida. Nós precisamos tão somente nos render ao processo. Se renda ao processo, meu irmão, e você vai se surpreender daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para de murmurar, para de perguntar por quê, só se rende e fala: Senhor, me ensina de uma vez. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Mas esse mesmo Deus que nos leva a um processo de quebrantamento, Ele também espera que nós façamos a nossa parte. E no segundo lugar, a nossa parte é o nosso posicionamento. É algo que você precisa decidir. Nós precisamos tomar decisões. Às vezes a gente está precisando. E isso é com você. Segundo Reis capítulo 5, conta a história do comandante sírio chamado Naamã. Todo mundo conhece essa palavra, né? Quem não a conhece? E esse homem era muito poderoso, mas ele estava leproso. E na casa dele tinha uma menina judia que falou para ele que lá na terra dela, em Israel, tinha alguém que podia curar. E ela estava falando do profeta Eliseu. Ele chegou para o rei da Síria e falou sobre isso. O rei da Síria faz uma carta e manda a carta para o rei de Israel, para receber ele, para ele ser curado. O rei de Israel recebe essa carta e falou: eu vou curar alguém? Que loucura é essa? Estão querendo problema comigo? Rasga a carta. Mas Eliseu fica sabendo que isso aconteceu. E Eliseu manda falar para o rei: fala para ele vir aqui. Fala para ele vir aqui. Vamos abrir lá, vai. Eu quero só contar, mas vai. Segundo Reis, capítulo 5. Versículo 8, segundo Reis 5, 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas? Ele rasgou a carta e as roupas, né? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpos? E ele deu meia volta, ficou irritado. Então os oficiais se aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora
que ele apenas disse, lave-se você e você ficará limpo. Ele estava leproso, mas ainda ele tinha, né, o orgulho do seu título, da sua posição, de quem ele era. O profeta mandou chamar, ele chega lá. O que é isso? O Eliseu nem abriu a porta, o Eliseu nem foi receber o homem importante, o Eliseu só mandou o recado de Deus. Vai e lava 7 vezes no Jordão, você vai ficar com a sua carne limpa. Então aqui a gente vê, irmãos, que ele tinha uma lepra, mas ele tinha expectativas. Quantas vezes a gente não fica ofendido? Tem pastor que, se você não chamar ele de pastor, ele fica ofendido. O nome dele não é mais só o nome dele, é pastor primeiro. É doutor primeiro. Então, e a gente sabe que tem muito disso. Esse general teimou, mas ele ouviu os seus parceiros ali que falou assim, vai. Oh, mas em Damasco tem rios melhores, mais limpos. Abana, Farfar são rios melhores. Vou me lavar no Jordão. O Jordão tinha fama de alguns lugares ter uma água meio barrenta. Vou me lavar no Jordão. E sabe o que significa a palavra Jordão? Jordão significa descer. Então, muitas vezes a gente precisa descer. O pastor Reginaldo, ele sempre fala assim, que tem gente que sobe em cima de uma folha de sulfite e ele se acha alguma coisa. Então, talvez a gente precisa descer da nossa folha de sulfite. E o que custa você descer nesse rio? E a Bíblia diz que ele vai ouvir isso. Agora, mergulhar no Rio Jordão, talvez ele tivesse que tirar a sua roupa. Talvez ele tivesse que tirar a sua farda. Talvez ele tivesse que tirar a sua capa. Talvez aqueles homens, que eram seus funcionários, seus subalternos, iam ver toda a lepra no seu peito, no seu corpo. Talvez esse homem não quisesse mostrar a sua vulnerabilidade ali de quem ele realmente era. Mas alguém disse o que custa. Então ele teimou, mas ele resolve. E ele vai mergulhar 7 vezes no Jordão. E você sabe qual é o resultado disso. Ele é completamente curado. Ele é completamente curado. E o Senhor está nos chamando, irmãos, para descer ao Jordão. O Senhor está nos chamando para ser um coração quebrantado, que é aquele que não tem vergonha de mostrar as suas fragilidades. É aquilo que nós temos pregado aqui sobre uma vida de aliança. É aquilo que nós temos pregado aqui para confessar para o meu irmão a minha fraqueza, o meu pecado, para ele me ajudar. Mas às vezes a gente se mostra tão santo que não tem problema e que não tem nada. Talvez o nosso irmão, ou o povo da nossa igreja caseira, ou os irmãos dos seus líderes vão ser aqueles que vão dizer assim, o que custa você se render? O que custa você se mostrar? E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele é completamente curado. Irmãos, quais são as capas que nós temos que tirar nessa manhã? O que será que está cobrindo da gente, escondendo os nossos medos? Se é os nossos títulos, nós vamos jogá-los aos pés da cruz. Se é os nossos diplomas, nós vamos jogá-los aos pés da cruz. Se é os nossos bens, a nossa fortuna, eu não sei. Eu vou jogar aos pés da cruz dizendo, Senhor, tudo isso é teu. Não é meu, eu quero tirar as capas, eu quero ter um coração quebrantado e contrito, eu quero parar de fazer uma performance na igreja, de que eu sou maravilhoso e mostrar quem eu sou, porque é aí que Deus vai agir na tua vida, irmãos. E nós precisamos tomar essa decisão, e a decisão nossa. Se Naamã tivesse virado as costas e voltado para a Síria e não mergulhar no Jordão, ele voltaria leproso. Se nós ouvirmos essa palavra e não fizermos nada, talvez nós vamos voltar embora para nossa casa com a mesma lepra, com o mesmo mal. Mas hoje há uma possibilidade que Deus está nos dando aqui, irmãos, de nós abrirmos diante dele as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Porque Ele quer nos limpar, porque Ele quer nos purificar, porque Ele quer encontrar esse coração quebrado para que Ele possa habitar nesse lugar. Porque enquanto a gente se preocupa com o que pensam de nós, nós afastamos aquele que de fato conhece quem nós somos. Impede o agir dele na nossa vida. Então a sua posição é dizer, Senhor, hoje eu estou me despindo na tua presença, Senhor. Hoje eu estou me despindo, talvez do velho homem, dessas capas, e eu quero me revestir de quem você é, Jesus. Eu quero me revestir de você. Eu preciso tomar essa posição.
Lucas capítulo 18. Não precisa abrir, que o tempo está correndo. O fariseu e o publicano. Jesus conta uma parábola que tinha um fariseu que estava orando diante do templo. E ele dizia mais ou menos assim: ó Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou... Alguém achou aí para ler para mim? Não abriram? Lucas 18. Vou lá. Oh, Jesus, Deus está trabalhando aqui, queridos. Deus está agindo aqui. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Versículo 9. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. E o fariseu, irmãos, eles eram mestres da lei, mestres da teologia, poderíamos falar assim. O publicano é aquele que conhece o Senhor, mas está com a vida meio mais ou menos. Ele estava misturado com Roma. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Interessante, né? O fariseu orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Jesus diz no versículo 14: eu digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É isso, irmãos. Nós precisamos entender quem nós somos. O apóstolo Paulo fala que nós somos um vaso de barro, e é verdade. Que o que nós temos é por causa do poder e da excelência de Jesus. É o Espírito que está em nós, nós somos vaso de barro, que podemos quebrar a qualquer hora. O Senhor está nos chamando a tomar uma decisão. E ter coração quebrantado é viver Evangelho. E o Evangelho nos chama a tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E tomar a nossa cruz e seguir Jesus significa tomar a minha morte e seguir Jesus. Todo dia eu tomar a minha morte e seguir Jesus. Que morte, pastor? Que eu não quero morrer, não. É o meu eu que precisa morrer. As minhas vontades precisam morrer. O meu orgulho precisa morrer. Tudo isso precisa morrer. O Evangelho é morrer todo dia. Morrer para mim mesmo e viver para o Senhor. Morrer para nós e viver com Ele. Aleluia. Nós precisamos viver o Evangelho, irmãos. Como esse publicano. Senhor, eu sou um pecador e eu dependo do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. 1 de Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O Senhor está procurando hoje pessoas que decidam para que tenham um coração vulnerável, para que tenham um coração quebrantado. Será que você é essa pessoa que quer: Senhor, eu quero tomar essas posições, eu quero me render, eu quero mergulhar, eu quero mostrar, eu estou disposto. Agora, se há alguém, irmãos, que pode ensinar para a gente o que é um coração quebrantado, esse alguém se chama Jesus. E esse é o ponto 3. Jesus é um mestre na escola do quebrantamento. E é Ele que nós temos que imitar. É Ele que nós temos que servir. Ele é o maior exemplo de quebrantamento, irmãos. Jesus, quando andou nessa terra, que viu o povo cansado, oprimido, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou um coração quebrantado. Manso, ele é gentil, ele é dócil. Mas um dia ele vai mostrar a sua fúria. Humilde,
vazio de si. Ele era aquele que mostrava assim, uma vez o cara falou assim, bom mestre. Ele falou, não, bom é o Pai. Jesus, quem sou eu? Não, eu faço tudo que o Pai me manda fazer. Ele era aquele que estava sempre apontando para o Pai. Ele nunca apontava para Ele. O Senhor está chamando a gente para aprender dele, irmãos. Ele sabe nos ensinar. E tomar o jugo de Jesus é aquela ideia de que a carroça ela é puxada por 2 bois. E o jugo é aquele que trava 2 bois. A ideia do que ele está falando aqui, aprender de mim, é que normalmente as pessoas daquela época tinham um boi que era manso. E quando ia colocar um boi novo, colocava o boi novo junto com o boi manso. Porque os 2 presos no mesmo jugo, o boi novo, que ele quer ir mais rápido, ele não vai poder ir. Ele tem que caminhar como o boi manso está caminhando. Tomai sobre vós o meu jugo anda no meu passo, anda do meu lado, aprende o que eu estou fazendo, perdoa como eu estou perdoando, estende a mão como eu estou estendendo, anda junto comigo e você vai se tornar parecido comigo. É assim que Jesus quer que a gente aprenda, andando com Ele, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, do 5 ao 8, que nós precisamos ser como Jesus. Olha o que ele fez, olha o coração quebrantado dele. Filipenses 2, 5, 8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Deus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua glória, ele se esvaziou. Ele andou em poder aqui, mas não na totalidade, teve coisa que ficou lá. Ele assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele desceu também por amor a mim e a você. Ele se esvaziou também por amor a mim e a você. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, Deus veio para nos servir. É com ele que a gente precisa aprender, um coração quebrantado. Ele é aquele que lava os pés dos discípulos, e a gente sabe como eles se assustaram com isso. E ele fez aquilo para ensinar para a gente. O Senhor está chamando uma igreja que se coloca com o coração quebrantado, que não se exalta, que se humilha, que entende que ela não é, que Jesus é. Jesus é dependente do Pai, ele se rende ao Pai no Getsemane e ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Em outras palavras, eu estou dependente do que você quiser, eu estou rendido a que você quiser fazer, Pai. É com Ele que nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa vontade tem que ser rendida ao Senhor, que eu não posso sair fazendo sem antes ver qual é a vontade do Pai para nós, que eu não posso sair atropelando as coisas. Jesus é o nosso modelo, e Ele vai para a cruz. Isaías 53 diz que Ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele foi levado assim, o nosso cordeiro. Ele foi humilhado naquela cruz, ele foi esbofeteado. Você sabe qual é essa cena? Ele tinha tudo. Ele podia acabar com tudo aquilo, mas ele se humilhou, ele se deu, ele se quebrou, ele se moeu para nos fazer eternamente com ele, para nos tirar da mão do diabo, para transformar a gente, transportar a gente para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. A gente não pode ser tão duro, a gente não pode continuar sendo esse crente de fachada, a gente não pode continuar apontando os meus irmãos, eu não posso continuar com essa vida de pecado, de maledicência, de coisa errada, e chegar aqui domingo, tomar a ceia como se aquilo não fosse nada. Hoje é dia que o Senhor nos chama a aprender com Jesus, a nos esvaziar de nós mesmos. E quais são, em quarto lugar, as características de um coração quebrantado? Eu só coloquei algumas aqui.
Quem tem um coração quebrantado se submete aos processos. Ele se rende a Deus. Quem tem um coração quebrantado, ele admite os seus erros, ele pede perdão. Quem tem o coração quebrantado, ele entende que tudo que ele tem é a graça. Ele quando recebe correção, ele pode até retrucar, mas ele é humilde para receber. Ele vai analisar. Quem é humilde, quem é quebrantado de coração, ele é misericordioso, ele se importa com a dor do outro, ele não condena, mesmo que aquela pessoa está em pecado, mesmo que aquela pessoa fez algo ruim, ele vai pedir a misericórdia do Senhor para olhar para aquela pessoa e saber entender por que aquela pessoa chegou naquele grau, e ser possível, e ser capaz de estender a mão e levantar aquela pessoa de novo, é sentir a dor do outro. Aquele que tem o coração quebrantado, ele é sensível à presença de Deus. Ele normalmente vive com os olhos molhados, ele é cheio de Deus e ele revela na sua vida Jesus para os outros. É isso que Jesus está chamando a gente para ser. É assim que Jesus está chamando a gente para ser. Como tantos homens da Bíblia podia citar. Como Davi, que ora no Salmo 51, que nós acabamos de falar. Ele fala assim, ele se arrepende. Senhor, lava-me com esopo, esfrega, me traz de novo a alegria da salvação. Senhor, eu estou aqui me humilhando na tua presença. Os seus salmos, ele sempre exaltava o Senhor. Não tem salmo algum que Davi está exaltando a sua grandeza, as suas habilidades. Ele está sempre exaltando o Senhor. É aquele que diz que ele se coloca como ovelha, porque Deus é o pastor. Deus é o pastor. Como o apóstolo Paulo, que diz que tinha tudo e diz, eu considero tudo como perda, para conhecer a Cristo e ser achado nele. Como Paulo, que quando tem uma oração negada e o Senhor explica por que não vai dar aquela bênção, ele fala, tudo bem, Senhor, se a tua graça me basta, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas dificuldades, para que em mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, talvez você esteja nessa tribulação, nessas dificuldades, nessas tribulações, mas o poder de Cristo quer te aperfeiçoar, a graça do Senhor te basta, e eu posso dizer, muito provavelmente é temporário, Deus quer fazer de você um vaso novo, Deus quer te fazer de você um coração quebrantado. É o apóstolo Paulo que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ficar em pé. Um coração quebrantado, e Deus está nos chamando para esse novo tempo. Deus está nos chamando para um novo tempo de quebrantamento, irmãos. Deus está nos chamando para mais dele e menos de nós. Feche os seus olhos. Deus está nos chamando a nos esvaziar hoje. Nos esvaziar. Ele quer habitar com você. Ele quer estar perto de você. Ele quer receber a sua vida como sacrifício agradável a Ele. Sacrifício agradável para Deus é um coração quebrantado e contrito. Peça ao Espírito Santo, Senhor, mostra para nós o que nós temos dentro de nós. Mostra aquilo que a gente ainda não viu, e talvez ouvindo essa palavra, o Senhor já foi revelando durante. Mostra aquilo que a gente ainda não viu, Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que a gente ainda não viu. Porque hoje a gente quer, Senhor, tirar as nossas fardas. Hoje nós queremos tirar aquilo que mostra só a aparência. Nós queremos nos despir da tua presença, Espírito Santo. Queremos nos despir da tua presença. Entregar todos os nossos, tudo aquilo que a gente acha que é nosso,
tudo aquilo que a gente acha que é por nossa causa. Nós queremos entregar tudo aos teus pés, Senhor. E reconhecer que tudo isso é por sua causa. Não tem a ver com a gente. É tudo pela tua graça. Obrigada por tudo que pela graça o Senhor nos concedeu. Obrigada por tudo que pela graça o Senhor tem nos concedido. E nós queremos render toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor, toda a glória ao Senhor. Oh Jesus, hoje nós queremos diante do Senhor dizer: eu sou fraco, porque quando eu digo eu sou fraco, então eu sou forte. Porque eu estou reconhecendo que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. E nós queremos nos prostrar diante de Ti como igreja, dizendo: Senhor, se revela mais para nós. Que com o nosso coração vazio de nós mesmos, nós sejamos cheios de Ti, Senhor. Nós sejamos cheios de Ti, Senhor, de revelar para o mundo e de mostrar para o mundo, Senhor. Hoje nós queremos descer e mergulhar no Jordão até que a gente fique limpo. Queremos mergulhar nas águas do Espírito para sermos limpos. Há um novo tempo de Deus para nós, irmãos. Há um novo tempo de Deus para nós, um tempo de mais quebrantamento, um tempo de derramar de dons espirituais, um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, um tempo de realmente colocar as barreiras por terra. É para isso que o Senhor está nos chamando hoje. É essa igreja que Ele quer revelar para o mundo. E Jesus está aqui para nos ensinar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você quiser vir aqui à frente como ato de quem diz: Senhor, eu quero ser transformado. Talvez a gente não vai orar por você, mas é só para você declarar: eu quero, Senhor. Quero esse novo tempo. Em Ti. Faça dessa canção a sua oração. Senhor, descobre